Boa tarde. Estamos iniciando agora mais uma coletiva de imprensa online do Governo de Pernambuco em parceria com a Prefeitura do Recife. Contamos com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, e do secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia. Contamos também com a presença do intérprete de Libras, Jefferson Costa. Agora, o secretário de Saúde, André, vai fazer a apresentação dos dados do dia e, em seguida, partiremos para as perguntas dos jornalistas. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, doutor Jailson, companheiro de bancada. Boa tarde a todas e todos. Nesta segunda-feira, nós confirmamos mais 460 casos da Covid-19 em Pernambuco, sendo 203 que se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 257 como quadros leves da doença. Assim, já são 5.358 casos confirmados no estado, sendo 3.688 que se enquadram como CIRAGs, síndrome respiratória aguda grave, e 1.670 como leves. É importante esclarecer que, desde o final de semana, tivemos que adotar essa mudança na forma de apresentar os dados para poder continuar passando para vocês uma informação com qualidade sobre a Covid-19. Os casos leves passaram a ser notificados por determinação do Ministério em um novo sistema, chamado eSUS-VE. Nesse recorte de casos leves, é importante dizer, estão contemplados a notificação dos profissionais de saúde e de segurança, além dos seus contatos, e também são inclusos nesse banco testes realizados por unidades privadas em pacientes ambulatoriais. Também por algumas prefeituras que adquiriram testes rápidos e estão fazendo em sua população. No total de casos graves confirmados, 1.684 estão em isolamento domiciliar, 190 estão internados em UTIs, sejam públicas ou privadas, e 660 em leitos de enfermaria, considerando aí também serviços públicos e privados. Também foram confirmadas laboratorialmente 35 novos óbitos, sendo 20 em homens e 15 em mulheres, de pacientes de 15 municípios. Os pacientes tinham idades entre 20 e 97 anos e faleceram entre os dias 16 e 26 de abril. 25 apresentavam alguma doença pré-existente. Um não tinha doença pré-existente. E os demais estão ainda em investigação pelos municípios onde residiam. Com isso, o estado totaliza 450 óbitos pela Covid-19. Por outro lado, hoje alcançamos a marca de 704 pacientes já recuperados da doença. Pelo segundo dia consecutivo, esse número supera o número de óbitos, o que a gente espera que seja uma constante a partir de agora, né, na medida em que a gente passa a contabilizar mais de 14 dias, mais de 15 dias, na verdade, né, da maior aceleração da curva epidêmica em Pernambuco, com o maior número de casos que, por conseguinte, podem passar a se recuperar. Esse dado, por óbvio, tem relação direta com as datas das notificações de novos casos. Para ser considerado recuperado da doença, o paciente, como nós já falamos aqui anteriormente, precisa ter passado ao menos 14 dias dos primeiros sintomas e, além disso, estar pelo menos 3 dias sem apresentar esses sintomas. Também hoje, é importante destacar, o governo do estado e a prefeitura da cidade do Recife atingiram a marca juntos de 1.067 leitos em operação dedicados à Covid-19, sendo 418 de UTI e 649 de enfermaria. Há 40 dias atrás, exatamente no dia 18 de março, o governador Paulo Câmara e o prefeito Geraldo Júlio anunciaram que colocariam pelo menos esses 1.000 novos leitos em operação para a Covid-19. Marca que é atingida agora nesses 40 dias de operação, com a operação após 40 dias desses leitos.
em média, são 18 novos leitos colocados por dia em operação, sendo 10 de UTI. E o nosso compromisso é ainda de ampliar mais esse número. Ao longo desse período, o dinamismo da doença fez com que novas necessidades surgissem e o nosso compromisso é de ampliar ainda mais esse número para atender a demanda da população pernambucana, não só aqui na região metropolitana, mas com todos os projetos que estão desenhados também para o interior do estado. Hoje, também passou a vigorar o decreto que orienta o uso de máscaras para aqueles que precisam sair de casa. É preciso que todos fiquem atentos ao correto uso das máscaras. Inclusive, nós estamos também lançando um vídeo que será divulgado pelo governo nas mídias sociais com estas orientações. Precisamos também deixar claro que as máscaras de uso hospitalar, notadamente as triplas cirúrgicas e aquelas N95 e similares, devem ser usadas apenas pelos profissionais de saúde e por eventuais pacientes dentro das unidades de saúde. Além disso, precisa ficar claro para todos, o uso da máscara não torna ninguém imune ao vírus. É preciso que todos continuem a preservar o lema de só sair de casa se for extremamente necessário e manter os cuidados de higiene pessoal e etiqueta respiratória, mesmo quando da utilização dessas máscaras. O momento, ele é decisivo hoje para o nosso sistema de saúde. O momento que vivemos hoje, ele é decisivo para os dias que virão. Então, estamos nos estruturando dentro do nosso limite para ampliar a capacidade do sistema. Mas é preciso sempre dizer que cada um de nós precisa fazer a nossa parte. E é preciso dizer que o isolamento social, ele será determinante para a evolução da curva epidêmica, sempre lembrando que ela será mais acentuada, mais íngreme, se o isolamento social for relaxado, o que gerará uma maior demanda para o sistema de saúde, gerando filas, gerando dificuldade para a internação, coisa que a gente já tem visto com muito mais intensidade em alguns estados da federação, né, mas também já aqui em nosso estado. Bom, dito isso, fiquem em casa. Doutor Jailson. Muito boa tarde a todos e a todas que assistem essa coletiva. Eu queria aqui dar uma saudação especial ao Dr. André Longo, secretário estadual de saúde, também Camila e Jefferson. Até aproveitar para fazer um esclarecimento. Hoje é o primeiro dia em que o decreto que recomenda e que fala sobre máscaras está em vigor. Nós todos chegamos aqui de máscaras, né? Estamos aqui, retiramos as máscaras para a necessidade de expressão, para que possamos ser bem compreendidos na fala, nessa coletiva, com guardado o distanciamento. Então, isso começa a ter também um impacto perceptível nas ruas, nas repartições, o que é uma observação positiva a partir de hoje. Também a Prefeitura do Recife, conforme o doutor André falou, em relação ao governo do estado, tem preparado e está prestes a lançar uma campanha de redes sociais com material informativo explicando, né? Essa sempre foi a preocupação de que a máscara possa ser bem utilizada para não se transformar num problema. Portanto, é importante ensinar, mostrar, demonstrar como utilizar adequadamente a máscara, e ela que é reconhecidamente uma aliada no combate à Covid-19, sem jamais substituir todas as demais medidas, em especial aquela de ficar em casa. Então, eu repito aqui uma frase forte, mas importante: a máscara não é passaporte para sair de casa sem necessidade. É importante reiterar isso. Com relação aos números da cidade do Recife, queria aqui dizer que na data de hoje, Recife chega aos 2.972 casos confirmados, né? Sendo 1.035 casos leves, 1.937 casos de síndrome respiratória aguda grave, na medida em que as nossas
relatórios passarão a ter essa divisão a partir desse momento, a partir do final de semana. Também observamos aqui como há uma procura bastante importante de testar casos mais graves, do espectro mais graves. Nós temos aí esses dados. E chegamos ao número de 197 mortes apenas na cidade do Recife, né? E 367 pacientes já recuperados. Eu queria explorar um pouco esses dois números para dizer que números não têm sentimentos. Os números podem assustar, mas eles escondem, né? Eles escondem histórias de vida ou histórias de perda de vida muito importantes que já começam a chegar perto do cidadão e da cidadã da cidade, por exemplo. E isso é muito significativo, que esses números, e muito mais do que eles, as histórias de pessoas que se recuperaram depois de terem passado por momentos de muita provação, por exemplo, dentro de uma UTI, como tivemos casos de sobrevivência, mas também os casos de perda de vida precoce para uma doença que tem assustado o mundo inteiro. Então, que valha como um lembrete importante da nossa necessidade de interferir nesses números. Nós podemos interferir nesses números ao fazer e ao adotar medidas de distanciamento social. Todos os cientistas, as grandes instituições de ciência do mundo inteiro são unânimes em apontar para que o distanciamento social salva vidas, né? Então, há uma importante contribuição nesse sentido que pode ser feita por cada um de nós. Com relação a alguns números, eu queria dar uma boa notícia, doutor André, aqui em primeira mão, para a Secretaria e também para o público. Nós começamos o dia de hoje com 70 leitos de UTI ativados, né, no esforço da Secretaria de Saúde do Recife. Nós estamos entregando mais 21 leitos ativados hoje, passando então para 91 leitos disponíveis. Naturalmente que esses leitos recém-ativados já podem receber pacientes. Então começamos o dia com 70, vamos poder chegar ao final do dia com 91 leitos em funcionamento. Também leitos de enfermaria, 26 novos leitos de enfermaria, se são adicionados aos 152 existentes. Então hoje a gente termina o dia com 291 leitos. Então acho que o doutor André foi muito feliz em dizer o seguinte: em algum momento o prefeito Geraldo Júlio, o governador Paulo Câmara estimaram a necessidade e uma possibilidade de se construir 1.000 leitos, sendo 400 leitos de UTI. Este compromisso foi atingido hoje, no dia de hoje. Essa marca de 1.000 leitos foi atingida no dia de hoje com os esforços comuns da Prefeitura e do Governo do Estado. Mas esse limite do que é possível, ele foi desconsiderado pelo Governo do Estado e pela Prefeitura do Recife, e mais esforços permanentes fazem com que nós ainda tenhamos capacidade de resposta, capacidade de ampliação desses leitos. Então é um marco importante que a gente queria aqui deixar bastante registrado, de que novos leitos estão sendo entregues pela Prefeitura e pelo Governo do Estado ao longo dos próximos dias, e novos leitos têm sido ativados, né? Daqueles que estão prontos, começam a colocar em funcionamento, porque aí a equipe já toda pronta, os técnicos e os profissionais de saúde também todos já trabalhando. Para dar algumas informações complementares, nosso aplicativo Atende em Casa, também um aplicativo que é um esforço conjunto da Prefeitura com o Governo do Estado, atendeemcasa.pe.gov.br, já ultrapassou a marca de 19.900. Então, quase 20 mil usuários já se cadastraram só na cidade do Recife, sem falar dos usuários das outras cidades do Estado. 6 mil pessoas com sintomas conseguiram falar com os profissionais de saúde em teleconferência, por videochamada, e 1.800 pacientes tiveram sua condição identificada como importante e foram encaminhadas para a unidade de saúde. Também nessa nossa preocupação de deixar em casa quem pode ficar em casa e que precisa ficar em casa, mas também detectar precocemente pessoas que tenham características, sinais e sintomas de maior gravidade que precisam de uma avaliação clínica. Então esses dois objetivos são muito importantes nesse aplicativo. Falar rapidamente sobre vacinação. Aqui em Recife nós atingimos mais de 200 mil idosos vacinados, ultrapassando a marca de 100% de idosos vacinados, considerando que também Recife vacina pessoas de cidades vizinhas, e a meta dos profissionais de saúde, que também foi atingida, na casa de 97%. Já são mais de 60 mil profissionais de saúde vacinados aqui
na cidade do Recife. Para concluir, queria apenas fazer um registro de que há uma necessidade de manter a nossa rede de profissionais de saúde atualizada em relação ao enfrentamento à Covid-19, e o aplicativo Aprenda em Todo Lugar, que é um aplicativo que é destinado aos profissionais de saúde da rede, ganhou novos instrumentos, novos vídeos, novas ferramentas nos últimos 2-3 dias, e também já passa de mais de 2.000 visualizações, 600 pessoas inscritas. A gente quer aproveitar aqui para divulgar para o nosso servidor poder se atualizar sobre Covid-19 nesse aplicativo. Enfim, eram essas as palavras iniciais. Vamos dar início às perguntas. Vou juntar aqui 2 perguntas sobre a mesma temática. Primeiro, a Rádio Jornal. Quantos óbitos de profissionais de saúde por coronavírus em Pernambuco já foram confirmados? E Elton Ponce, do JC Online, pergunta: os profissionais de saúde com Covid-19 positivo são de que categoria? Bom, inicialmente, eu acho que é importante dizer que nós estamos aperfeiçoando, né, nosso sistema de informação para tentar colher essa informação com mais qualidade. Nós, nesse momento, não temos ainda a relação completa, né, desses registros por profissão. Isso tem acontecido porque no sistema SUS, quando as pessoas se cadastram, elas não têm colocado a sua atividade profissional, né? Então a gente tem um grande número de pessoas que testaram positivo e estão ainda como profissionais de saúde. Como não são todos da rede pública estadual, nós estamos tendo que fazer um trabalho de cruzar com as redes municipais, com os conselhos de profissão, às vezes tem homônimos, então a gente está fazendo um trabalho de limpeza nesse processo, para que a gente possa passar uma informação com mais segurança, né, para todos. Mas a gente sabe, efetivamente, né, que são profissionais de saúde das mais diversas áreas, que atuam no campo da saúde. E aqui quero dizer que nem sempre são profissionais, às vezes são técnicos, né, às vezes são pessoas que têm atividades essenciais dentro de um hospital, como, por exemplo, um maqueiro, né, um atendente, né, de consultório que está ali fazendo um trabalho de recepção. Então, entra na nossa estrutura como sendo do campo, né, profissional da saúde, da atuação na saúde. Então, nesse levantamento inicial, né, e aqui quero dizer que nem sempre a atividade que ele está desempenhando aqui está, inclusive, em atividade nas unidades hospitalares, né, que estão atendendo Covid, mas pelo número que a gente tem, seriam, infelizmente, já 10 pessoas que atuam na saúde, né, que teriam falecido pela Covid-19, sendo 4 enfermeiros, 1 auxiliar de enfermagem, 2 técnicos de enfermagem, aqui a gente consegue fazer a distinção, 1 técnico de laboratório, 1 dentista, 1 odontólogo e 1 condutor de ambulância. Volto a dizer, nem todos eles com atuação no serviço público dedicado à Covid, mas que estão dentre os 450 óbitos registrados pela Covid, mas muitos aqui sem uma relação direta com a atividade, né, voltada para a atuação relativa à Covid-19, como, por exemplo, o dentista, que nem sempre tem uma relação direta com essa atuação, mas é importante que a gente possa estar fazendo esse recorte, e a gente agradece a oportunidade da pergunta para poder responder, já lamentando, né, mais uma vez essas ocorrências. As próximas 3 perguntas eu também vou juntar porque são da mesma temática. Primeiro, a Adriana Vitor, da TV Jornal, pergunta: há uma semana, Pernambuco tinha 2.690 casos de Covid-19 confirmados e 234 mortes registradas. Hoje são 5.358 casos e um total de 450 mortes. É quase o dobro de registros num período de 7 dias. Isso está dentro do esperado, mesmo com as normas de distanciamento social e outras medidas que foram tomadas ao longo da semana? Isse Falcão, do portal Folha PE, pergunta:
Com o cenário que temos hoje em Pernambuco, qual a estimativa de atingirmos o pico da curva epidêmica? Há previsão de tempo até o sistema de saúde entrar em colapso? E, por fim, Pedro Alves, do G1, pergunta: um estudo recente afirma que no Brasil a taxa de confirmações representa pouco mais de 10% do número real. A estimativa em Pernambuco é a mesma? Seriam, assim, quase 50 mil infectados no estado? Ou houve algo na testagem que faça com que os nossos números sejam mais próximos do real? Bom, inicialmente, apesar de ter juntado as perguntas, elas têm uma complexidade, que é importante destacar. Então, em relação ao que Pedro Alves coloca, começando aqui por ele, a gente já fez alguns exercícios aqui na bancada, eu e Jailson, para demonstrar que, efetivamente, quando a gente está fazendo o diagnóstico muito focado nos casos mais graves, é de se esperar que o número total de pessoas com Covid-19 no estado ela seja muito maior do que esse que a gente está divulgando. Mais recentemente, nós temos feito também a testagem focada em profissional de saúde, de segurança, em seus familiares. Alguns municípios passaram a fazer também a testagem rápida de casos que nem sempre que encaixam como síndrome respiratória aguda grave. Então a gente tem que separar esse contingente aí de casos leves e casos graves. Mas quando a gente coloca o número de casos graves, é de se esperar que a gente esteja falando aí em torno de 5 a 10% desses casos, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas a gente estaria falando, sem dúvida nenhuma, de um patamar de sintomáticos de pelo menos 6 a 7 vezes, né? E o doutor Jailson faz, né, sempre o lembrete de que uma quantidade bem maior de assintomáticos, né, também podem ser portadores da Covid, podem até já ter tido e estarem nesse momento com algum grau de imunidade, embora a OMS mais recentemente tenha questionado essa imunidade duradoura. A gente ainda não tem elementos para dizer se as pessoas adquirem uma imunidade duradoura, né, ao vírus. Essas são as notícias, infelizmente, né? Seria muito bom que a gente já tivesse a convicção de que as pessoas que têm contato com o vírus, após se recuperarem, garantem uma imunidade para ele, mas essa informação ainda não temos como precisá-la, né? Então é preciso manter todas as cautelas, né, relativas à circulação do vírus, mesmo para aquelas pessoas que já adquiriram o vírus. Então essas pessoas também devem guardar um comportamento, em termos de higiene pessoal, em termos de etiqueta respiratória, em termos de convívio social, que resguarde algum cuidado. Então é fato, né, que a estimativa de casos em Pernambuco é muito maior do que estes números que nós estamos colocando aqui. E isso acontece graças à estratégia de testagem que é adotada diante da escassez de testes disponíveis no país. Nós temos feito um esforço muito grande para ampliar essa capacidade de testagem. Ela, nesse momento, ela está mais de 6 vezes aquela em que nós começamos há 30 dias atrás. Então, Pernambuco tem sucessivos dias testado mais de 500, 600 testes todos os dias. Isso mesmo no final de semana. É interessante notar que alguns dados caem vertiginosamente. É só ver a curva de Brasil, né? Os dados caem nas análises do domingo e fundamentalmente da segunda, porque você está refletindo aí a testagem do sábado e do domingo, consequentemente. Então, esses dados caem no país inteiro, mas em Pernambuco eles não caem. Eles não caem porque a gente mantém o ritmo de testagem, seja feriado, seja final de semana. Esse é um compromisso, e aqui, mais uma vez, a gente quer agradecer ao LACEN e aos parceiros desse processo, porque tem sido de uma dedicação ímpar, todos os dias, desde o dia 13 de março, que o compromisso é pegar no serviço todo dia para garantir uma melhoria na nossa capacidade de testagem, o que deixa a gente realmente tendo que fazer esse agradecimento de público todas as vezes. Então nós estamos ampliando nossa capacidade de testagem.
queremos dar um novo salto de testagem, né, na perspectiva de que novas máquinas estão sendo adquiridas. Temos a perspectiva também do Recife, com uma parceria com a Universidade Federal, passar a integrar esse esforço. Estamos vendo outros parceiros, como o IMIP, também se estruturando para passar a fazer testes. Então, há um conjunto de mobilização, né, de vários parceiros do ponto de vista institucionais que podem passar a fazer com que a gente tenha a capacidade de ultrapassar os 1.000 testes dia. Também destacar em relação a essa questão da testagem, da ampliação da nossa capacidade de diagnóstico, a instalação dos nossos 2 centros de testagem para profissionais de saúde, profissionais de segurança e seus familiares, tanto no Centro de Convenções quanto no Cefosp, que foram anunciados durante o final de semana e que já começam a operar com uma capacidade que deve ser crescente. Nós começamos com o agendamento de 60 testagens em cada um desses pontos, mas nós queremos ampliar isso. E na medida em que nós tivermos uma maior disponibilidade de testes, nós também vamos ampliar ainda mais a nossa capacidade, inclusive ultrapassando esses 2 públicos-alvos, segurança e saúde, para outras atividades essenciais. Há algumas demandas que nos chegam, né, de alguns sindicatos profissionais, para que a gente possa ampliar essa capacidade de testagem também para outros serviços essenciais. Um deles que a gente preza muito, que a gente espera poder atender, foi o do Sindicato dos Jornalistas, inclusive, que é uma profissão que não parou, que está em atividade, né, com outras também. Então a gente espera, com a ampliação da nossa capacidade de testagem, também ampliar para outros públicos que hoje desempenham atividades essenciais. Em relação à questão do número de casos e do número de óbitos, esse é fruto da aceleração da curva epidêmica. Nós estamos em franca aceleração da curva epidêmica. Lembrar que, quando a gente começou aqui a falar, a gente dizia que o número de casos ele poderia duplicar a cada 3 dias. Era o que se chamava de progressão, né, exponencial dos casos, progressão geométrica dos casos. E se não está duplicando a cada 3 dias, é por conta do esforço de isolamento social que nós temos praticado. Então ele não está duplicando a cada 3 dias, ele está duplicando a cada 6, 5, 6, 7 dias. Ele poderia estar duplicando a cada 10 dias se nós estivéssemos exercendo um isolamento social mais adequado. Ele poderia estar até duplicando a cada 2 semanas, dependendo do nível de isolamento social que a gente pratica. Só que a gente, infelizmente, não consegue ter uma unidade nacional de discurso que possa fazer com que todo mundo se conscientize da necessidade desse distanciamento social, desse isolamento social. Há ainda algumas situações como essa do auxílio emergencial, que tem causado um dano muito grande, né, em relação ao distanciamento social, na medida em que as pessoas são por necessidade, a gente entende, é uma necessidade, né, de ir aos bancos, mas os bancos não têm ajudado, e aqui o papel da Caixa Econômica Federal, que realmente tem deixado muito a desejar na organização desse trabalho, desse processo, né, a gente precisa dizer isso também. Algumas pessoas também não têm seguido regras básicas nesse processo, mas isso, sem dúvida nenhuma, é responsável por uma ampliação no número de casos. Nós não estamos praticando um isolamento social adequado, obviamente que não é só este processo, né, são outros processos, mas a gente tem que comemorar o isolamento social possível também. Esse isolamento social possível, que é o que a gente tem hoje, ele já nos faz ter menos casos do que poderíamos ter, e está aí o exemplo da duplicação a cada semana, em vez de duplicar a cada 3 dias, e também é responsável por um menor número de óbitos. Nós poderíamos estar com um número de óbitos muito maior do que o que nós temos hoje, se nós também não estivéssemos praticando o isolamento social atual. Ele não é o ideal, voltamos a dizer e temos dito todos os dias. Nós precisávamos de um isolamento social no nível de 70%. Com o isolamento social atual, nós poupamos vidas,
nós reduzimos o número de casos, mas nós estamos crescendo acelerados, né, ainda num nível de aceleração que pressiona muito o sistema de saúde, muito mais do que nós gostaríamos, fazendo com que alguns pacientes estejam, nesse momento, nas nossas unidades de pronto atendimento, estão sendo assistidos, mas não estão nas melhores condições como poderiam estar numa terapia intensiva, né? Então é preciso que todo mundo fique alerta, né? Porque essa situação é uma situação que pode ocorrer com cada um de nós. Então é preciso tomar este cuidado. Então, do ponto de vista da aceleração da curva atual, que ainda pressiona o nosso sistema de saúde, nós poderemos atingir o pico, né, de casos e de óbitos ainda no mês de maio. Os primeiros 15, 20 dias de maio tendem a ser duríssimos para Pernambuco se a gente não ampliar esse distanciamento social. Nós vamos fazer a nossa parte. Vamos ampliar leitos todos os dias. Apenas para essa semana, nós temos a previsão do Estado de ampliar em mais de 80 leitos. No Hospital Otávio de Freitas, no Hospital Dom Helder, no Hospital das Clínicas, no Real Hospital Português, no Hospital Alfa, na Brits de Albuquerque. Todos os dias nós vamos estar na luta para abrir mais leitos, para garantir mais acesso dos pernambucanos, para salvar mais vidas. Mas é fundamental o apoio e a gente está sempre fazendo esse apelo aqui para que as pessoas as pessoas fiquem em casa para a gente evitar uma sobrecarga maior desse sistema. Então, a curva tende a chegar ao seu pico no mês de maio, da velocidade que nós estamos agora. Isso será muito doloroso se ela continuar na aceleração que está hoje e a gente possa ainda ter uma piora desses números, antecipando ainda mais essa curva. Eu sempre fiz aqui um paralelo, doença e nossa capacidade instalada. Nós já estivemos um passo adiante da doença, nós emparelhamos com a doença está nos ultrapassando. Ou a gente né, volta, né, a patamares melhores de isolamento social, comemora o atual, mas queremos sempre um isolamento social melhor para que a gente evite mais casos de forma acelerada e mais perdas de vida que a gente está lamentando todos os dias que tem ocorrido. Então, a gente não fala ainda de colapso, porque todos os dias, o doutor Jailson acaba de anunciar, tem leito aí que eu nem estava na minha contabilidade, é um leito que a prefeitura está fazendo a contabilidade dela aí, depois se junta, porque a gente regula todos esses leitos, mas é preciso dizer que ele está fazendo esforço, né, todos os dias para montar a equipe. Na verdade, até a estrutura já está lá, é a questão da equipe, é a questão muitas vezes de um equipamento, um respirador que se coloca ali. Vocês acompanharam no final de semana a operação que foi montada. Aqui eu queria agradecer muito à Procuradoria-Geral do Estado, que eu já agradeci, mas queria agradecer ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, a presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a todo o corpo dirigente, que de forma diligente fez a articulação com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que a gente pudesse ter a busca e a apreensão dos equipamentos garantida, né, durante na sexta-feira para o sábado, para que a gente pudesse ter esse conjunto de respiradores mais rápido aqui em Pernambuco. Então, me alonguei bastante aqui, mas para dar esses esclarecimentos, né, de que a gente está na luta todos os dias para colocar respirador em operação, equipe em operação, para que a gente possa estar garantindo mais pessoas com acesso à terapia intensiva, mais pessoas com acesso à enfermaria, que pode salvar vidas. Isso é um compromisso do governador Paulo Câmara, um compromisso da Secretaria de Saúde, compromisso de todos os gestores, do prefeito Geraldo Júlio, doutor Jailson aqui, esse esforço diário que tem sido constante. Doutor Jailson. Pouco a acrescentar, acho que foi muito completa a sua resposta, doutor André. Talvez assim,
numa tentativa de sintetizar a resposta de ICE, né, sobre qual é a estimativa de atingimento do pico da curva epidêmica, de certa maneira, o atingimento desse pico está nas nossas mãos, coletivamente, enquanto sociedade. Quanto mais isolamento e distanciamento social, mais tardio fica esse pico e mais espaçado ele fica, menos duro ele fica, para que a gente tenha dificuldades, né, de demanda e as ofertas de serviços de saúde. Quanto menos isolamento, mais precoce e mais avassalador será o pico dessa epidemia. É um pouco uma forma de dizer que nessa equação nós teremos a possibilidade de alterar o resultado, né? Uma dessas equações que não está pré-definida totalmente, depende da nossa atitude de hoje, o que vai acontecer daqui a 15 dias. Por isso que a gente insiste na necessidade de intensificarmos o isolamento e dizer de forma comum aqui ao doutor André, da nossa extrema preocupação com o mês de maio. Mês de abril já não foi fácil, já não tem sido fácil, graças a uma grande mobilização para geração de novos leitos de UTI, né? Hoje tem 66 pessoas lutando pela vida em leitos da prefeitura que não existiam há 40 dias atrás. Nenhum desses leitos estava disponível 40 dias atrás. Hoje, ele representa a esperança de sobrevida de 66 pernambucanos, né? Quando a gente coloca isso para o número do Estado, esse número é muito maior. E é isso que a gente está falando, que haja a possibilidade, enquanto houver capacidade de resposta do sistema, de criação e geração de novos leitos, com toda a complexidade que aqui nós já explicamos, das dificuldades que a compra de um equipamento, a aquisição de um equipamento, mobilização do judiciário para ir buscar de forma administrativa, com mandato judicial, para ir buscar esses respiradores, negociações com fornecedores, todas essas dificuldades, mobilização de recursos humanos, capacitação de recursos humanos. Então, isso não é uma tarefa simples, mas ela tem acontecido. Então, enquanto houver capacidade de resposta, nós estamos ali conseguindo, de alguma forma, se não empatar, garantir o sopro de esperança de que esse pico venha causar menos dor e sofrimento no nosso estado. Mas essa capacidade de geração de leitos, ela tem um limite. E por isso que a gente, mais uma vez, reafirma, está nas nossas mãos fazer com que esse limite seja menos duro e mais distanciado, ou muito mais duro e avassalador, com muito mais perdas de vida, dependendo do grau de isolamento que a gente conseguir implantar. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, pergunta: com taxa de ocupação de 98% em UTI, em que hospitais estão os 2% vagos? E quantos pacientes com síndrome respiratória aguda grave aguardam hoje uma vaga de UTI? Bom, essa pergunta ela é extremamente dinâmica, né? Porque a taxa de ocupação por unidade hospitalar ela muda a cada hora, às vezes até menos do que isso. A última vez que eu acessei o sistema, nós tínhamos vaga no Alfa, no H-Menon Magalhães, no São Marcos e no Neurocardio em Petrolina. Nessas 4 unidades, poucas vagas, diga-se de passagem. E, obviamente, que é muito dinâmico também o acesso, né, e a mudança de patamar, né, desses pacientes que estão ora numa UPA, ora numa sala vermelha de hospital. Mas é preciso dizer que esses pacientes que estão na UPA, na sala vermelha, eles estão tendo toda a assistência. Tem inclusive respiradores, né, dessas salas de estabilização, né, para garantir a vida. Não é necessariamente um ambiente de UTI, mas é um ambiente de tratamento intensivo, sim, onde você tem aporte de profissionais, né, onde você tem equipamentos, monitor, respirador, exames à disposição também, né, para que você possa estar garantindo aquela assistência, né, enquanto você está se mobilizando para conseguir vaga de UTI. Então, esse é um processo extremamente dinâmico. Dizer um número aqui, somente nesse contingente de abertura constante de leitos, que a gente ainda, felizmente, está conseguindo, é muito complicado. Mas existe, sim, né, um número de pessoas que está sempre... Isso não é por conta do Covid, isso
da dinâmica do sistema de saúde, né? Todos os dias você tem, veja, nós temos 15 UPAs, para se ter uma ideia. Se você tiver 3 ou 4 pacientes dessas UPAs, só aí você tem 45 e 60 doentes que podem estar graves em algum momento, chegar na assistência. Aí eu não estou falando nem das policlínicas das prefeituras, né? Em algumas unidades hospitalares que tem. Então, você junta um número aí de pessoas que podem estar em atendimento nesse momento, que certamente sugerem, podem passar de 60, 70, 80, 100 doentes que estão em atendimento nesse momento. Então, esse número é muito dinâmico, né? E o que a gente tem é que há uma dificuldade nas vagas de terapia intensiva, né, fundamentalmente. Então, a gente precisa, né, estar cientes do que, se a gente não colaborar com esse processo, né, isso pode se agravar no decorrer do tempo. Então, a nossa central de regulação ela tem feito um trabalho, inclusive com a ampliação, né, da capacidade de resolução da central, né, que duplicou praticamente de tamanho, duplicou o número de profissionais à disposição. Nós estamos procurando fazer, a partir de agora, uma busca muito mais ativa, né, e muito mais rápida, né, de leitos, na perspectiva de que a gente possa estar rodando esses leitos com a maior celeridade possível, para que a gente não tenha perda de tempo, né, com delay de sistema, com delay, inclusive, uma regulação muito mais ativa, muito mais presencial, inclusive com visitas aos serviços, para que a gente possa estar dentro dessa dinâmica, favorecendo salvar a vida. Porque toda vez que eu não perco tempo em ocupar um leito que foi deixado vago, ora porque o paciente teve alta, porque melhorou, ora, infelizmente, às vezes, porque o paciente foi a óbito, esse leito precisa girar com a maior rapidez possível para salvar outra vida, né, para que a gente possa estar mobilizando isso. Então, é extremamente dinâmico esse processo, né, de surgimento de vaga, de demanda que chega no pronto atendimento. Às vezes o paciente chega grave, mas ele evolui para uma condição que não é de terapia intensiva, é de enfermaria. Às vezes o paciente chega com um quadro que naquele momento de avaliação inicial ele era para um leito de enfermaria, às vezes até o médico pensou em dar alta para ele, mas aí ele evolui rapidamente para um quadro que precisa de uma terapia intensiva. Então é muito dinâmico, né, e é o momento que determina essa análise e essa situação. Quer falar alguma coisa? Então, só acrescentar que hoje, nesses números, por exemplo, para citar nessa pergunta de Cíntia, como é dinâmico, hoje, por exemplo, essa quantitativa de leitos, só para falar de leitos de UTI, 20 novos leitos ativados, hoje pela Prefeitura do Recife, já representam aí uma oportunidade para que esses pacientes que hoje estão ali numa sala vermelha de estabilização nas nossas unidades policlínicas ou nas UPAs, possam ser encaminhados e receber o tratamento de UTI, ou numa das enfermarias dos hospitais, por exemplo, que porventura agravem, possam ser transferidos para a UTI do próprio hospital. Então, eu estive ontem, André, visitando o Hospital Provisório Recife, lá nos Coelhos, e é muito importante, né, quando a gente mostra, por exemplo, reportagens fotográficas dos leitos do Recife, como essas fotos são tiradas no momento da entrega do equipamento, né, são um conjunto de leitos que aos poucos não, com grande velocidade vão sendo ocupados e vão ajudando a salvar vidas, e ver isso foi muito tocante no sentido de que há 40 dias atrás nada daquela estrutura existia e hoje já contribui para salvar vidas. Lembrando que essa regulação, essa gestão do leito, que aqui o doutor André se referiu, é tão importante quanto a disponibilização desses leitos, e é um desafio permanente. A gente tem aqui que dar os parabéns pelos investimentos que o governo do estado está fazendo nessa gestão da central de regulação, por exemplo, para onde vão inclusive os leitos do Recife, né, que como parte do Sistema Único de Saúde contribuem para o esforço de todo o estado. Carlos Madeiro, do UOL, pergunta:
Com a lotação dos leitos de UTI, o Estado tem adotado que tipo de protocolo para a escolha de pacientes prioritários para internação nessas vagas? Há orientação de prioridade pela idade ou casos graves, por exemplo? Bom, os dilemas bioéticos de uma tragédia, de uma catástrofe, eles sempre poderão estar presentes em situações de pandemias como essa que nós estamos vivendo. Por vezes, caberá ao médico, caberá ao profissional que está atendendo pacientes em situações catastróficas, de ter que tomar a decisão realmente de fazer escolhas entre pacientes para o suporte prioritário, né, para uma atenção ou para um internamento num regime de terapia intensiva. Isso é sabido, né? Nós temos feito algumas discussões com o Conselho Regional de Medicina, que está empenhado, em fazer orientações, recomendações para situações como essa. Já existem alguns protocolos, que são utilizados em situações de desastres, de catástrofes. A gente sabe que algumas das atividades dos profissionais médicos, elas perpassam situações difíceis. Basta você relembrar, por exemplo, situações como desastres aéreos. Você tem grandes acidentes que envolvem grandes contingentes de pessoas. Por vezes, o médico tem que ser treinado, sim, para fazer o salvamento das pessoas mais viáveis, né, em situações como essa. É certo que o nosso trabalho como gestores é de tentar evitar ao máximo situações como essa. Nós temos que buscar garantir as condições para que a gente possa ter o salvamento garantido do maior número de pessoas. Mas é fato que, eventualmente, principalmente se a gente superar a capacidade do sistema, poderá haver que se enfrentar esses dilemas bioéticos. E é interessante que se tenha discutido previamente algum tipo de critério. A gente não se coaduna absolutamente, com um critério que seja seco por idade, não existe isso. Não é possível se trabalhar com a lógica da idade. Agora, tem a lógica da gravidade, tem uma série de situações que estão postas, que já são muitas vezes do dia a dia dos médicos, mas que demandam, sem dúvida nenhuma, conflitos éticos, situações que geram sofrimento psíquico profissional e que nós precisamos estar atentos e, junto com a representação do órgão de classe, Conselho Regional de Medicina, junto com as associações, inclusive já eu fiz a leitura recente, Jailson, de um protocolo da AMIB sobre essas situações, das escolhas, que você tem que fazer por vezes em relação a pacientes para ir para regime de terapia intensiva. Documentos complexos que não dá para a gente resumir numa conversa como essa, mas que eu sugiro, inclusive, que os jornalistas também possam se apropriar dessa discussão. Esse documento é público da AMIB, tem outros protocolos de situações de desastre que que já estão disponíveis para reflexão dos profissionais, para que a gente possa fazer as melhores opções, as melhores escolhas diante de situações em que você tenha uma sobredemanda extraordinária dentro do serviço de saúde. A gente tem feito um esforço muito grande para evitar isso. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso alerta de sempre aqui. Essa questão da curva crescer de forma íngreme, acelerada, tudo isso é para a gente evitar a desassistência. Então a gente precisa trabalhar no limite da assistência, para que a gente possa salvar vidas, que acho que é o mistério de todos nós, salvar o máximo de vidas possível. Esse é o lema que nos move como autoridade sanitária, como gestor da saúde. Sabemos que não vamos conseguir salvar todos, como de fato a própria letalidade da doença, ela explica
né, a situação, e isso não está acontecendo só em Pernambuco, né, muito menos só no Brasil. Eu já disse isso aqui várias outras vezes. Esta doença, que alguns já chamaram de gripezinha, ela deixou de joelhos todos os sistemas de saúde do mundo, né? Então, ela levou os sistemas dos países mais poderosos do mundo a uma situação de caos, caótica. Basta olhar o sistema americano em Nova York, o sistema italiano, o sistema espanhol, o sistema inglês. Então, a gente precisa realmente estar muito focados, né? O governo do estado, com certeza a prefeitura também, focados na ampliação da nossa capacidade todos os dias, e a população focada no distanciamento social necessário para que a gente possa poupar o maior número de vidas e tentar diminuir o sofrimento psíquico profissional dos profissionais de saúde, que poderão sim, a gente não nega, ter que ser obrigados a fazer escolhas dificílimas, né, dentro dos serviços de saúde, se todos nós, como sociedade, não conseguirmos ajudá-los. E é por isso que a gente tem visto um crescente movimento dos próprios profissionais de saúde, né, para pedir, para apelar, né, para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas ajudem, porque se adoecer todo mundo ao mesmo tempo, não tem sistema de saúde que consiga resolver. Esta é a realidade. Por mais que se faça, vai morrer muita gente se a gente não cuidar também de atenuar o crescimento da doença. Nós precisamos fazer sempre esse apelo e sempre estar lembrando isso. Não há sistema de saúde no mundo que dê conta se todo mundo adoecer ao mesmo tempo. E é isso que a gente precisa evitar. Acho que um complemento só, doutor André, eu comungo cada uma das suas palavras e das suas preocupações, e dizer que nessa discussão que nós também temos participado, uma discussão complexa, difícil de encarar culturalmente, inclusive a questão da próprio momento da morte, né, de tudo que isso envolve, tudo que isso invoca da necessidade e do estresse psíquico para quem toma decisão, para as famílias, enfim, para todos os envolvidos. Lembrando que os princípios bioéticos, né, lembram que, na verdade, se faz, eventualmente, vai se precisar fazer uma avaliação do quanto aquele tratamento da UTI agrega de possibilidade, de probabilidade, né, de fazer o bem para aquela pessoa, né? E não simplesmente prolongar um sofrimento, não simplesmente retardar um evento cuja probabilidade já seria muito alta. Então, essa avaliação que envolve princípios bioéticos também tem evidências científicas, a avaliação do risco e da probabilidade da morte antes de se fazer a indicação de um leito da UTI, por exemplo, né? E nunca deixar de cuidar. Eu acho que esse aqui é o principal princípio bioético também, é aliviar o sofrimento sempre. Então, são os dilemas que vão ser colocados, já estão, de certa maneira, sendo discutidos de forma preparatória, mas, de fato, né, nós realmente, profundamente, assim, da nossa razão e do nosso coração, gostaria de ver isso muito menos do que podemos ver caso não sejam intensificadas as medidas de isolamento e distanciamento social. Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM, pergunta: por que o Hospital Dom Malan, em Petrolina, administrado pelo IMIP, não é reconhecido pelo Estado como unidade referenciada para o atendimento da Covid-19? Há algum plano para ser? Se sim, quais os investimentos viriam para esta unidade? Bom, a 4ª macro-região de saúde, que compõe como sede a cidade de Petrolina, ela passa por um projeto, né, que envolve um conjunto de ações nas unidades de saúde. O Dom Malan, sim, né, ele dentro desse plano, unidade de referência, já conta com 10 leitos dedicados à Covid-19, sendo 5 de pediatria e 5 de obstetrícia. Não tinha como se furtar isso, é a referência materno-infantil lá da região.
É certo que o número de casos graves em crianças e em gestantes é pequeno, mas a gente precisa dotar essa região também de assistência. Nós deveremos ampliar ainda mais o número de leitos pediátricos, a gente assumiu esse compromisso. Nós temos lá um projeto, tanto para dotar a nossa unidade de pronto atendimento, que já está com 10 leitos lá, mas vai ser ampliado, né, para um conjunto de 100 leitos. Nós discutimos com a Prefeitura de Petrolina e também com a Univasf. Hoje mesmo eu estive com o reitor da Univasf, uma reunião presencial, inclusive, aqui em Recife, né, tratando dos detalhes da instalação, né, do hospital provisório que nós teremos lá no terreno da própria Univasf, anexo lá ao conjunto do Hospital de Urgências e Trauma. Nós vamos dar um apoio para que o hospital, esse complexo, Hospital de Urgências e Traumas e esse hospital provisório, né, ele possa ter mais 100 leitos atuando. Então, para Petrolina lá, nós teremos o conjunto da estrutura da UPAE, o conjunto da estrutura desse hospital provisório, junto com alguns investimentos em terapia intensiva que nós vamos ajudar a fazer no próprio Hospital de Urgências e Traumas. Além disso, nós estamos contratualizando ali para a região, nós já contratualizamos, já estão à disposição 5 leitos no Hospital Neurocárdio. Inclusive um desses leitos está ocupado hoje com um paciente da 4ª macro-região. Temos outros 4 leitos vagos lá no Hospital Neurocárdio, dedicados à Covid-19. Além disso, nós estamos também contratualizando com o Hospital Memorial, né, para este mês de maio. Esperamos disponibilizar mais 10 leitos de UTI também no Hospital Memorial. E estamos trabalhando também a região do Araripe, para que também compõe a 4ª macro-região. Já fizemos um investimento no Hospital Inácio em Salgueiro, para novos leitos de estabilização, inclusive com respirador. E também estaremos dotando a região do Araripe de pelo menos 50 novos leitos. Nós estamos ainda buscando ampliar esse investimento no Araripe, mas nesse momento a região da Araripina vai ter pelo menos 10 leitos de UTI e 40 leitos de enfermaria na unidade do Hospital Santa Maria, que é ligado à organização das Medianeiras da Paz. Então isso tudo é um conjunto, né? A gente sabe que ali a doença ainda não chegou com muita força, uma doença que mas chegará. Todos os indícios são de que chegará, e nós precisamos nos preparar ao longo dos próximos dias para que a 4ª macro-região de saúde, cuja sede é Petrolina, mas que compõe também aquela região de Salgueiro e a região do Araripe, estejam em condições de resposta para quando a doença chegar com mais intensidade naquela macro-região. A última pergunta do dia é de Wagner Oliveira, da TV Clube. Até a semana passada, São Lourenço da Mata liderava o ranking das cidades com o maior número de mortes a cada 100 mil habitantes. Esse número ainda se mantém o mais alto do país. Que medidas o governo está tomando para reverter esse cenário? Bom, nós temos a região metropolitana do Recife, né, como uma condição realmente de ampliação acelerada do número de casos. Nós não identificamos, né, que toda essa região está sofrendo nesse momento com maior ou menor intensidade, mas ela está sendo atingida, né, e nós estamos buscando fazer um trabalho de vigilância junto a prefeituras da região metropolitana. A gente sabe que algumas delas precisam de um maior apoio, no sentido de fazer a investigação, né, mais detalhada, né, em especial dos óbitos. Essa é uma característica muito forte da vigilância em saúde de Pernambuco. Isso faz, inclusive, com que a gente possa ter, né, números que se apresentam mais rapidamente, né, para a sociedade. Isso é importante para que você possa, inclusive, planejar as intervenções. Então, é um grande esforço da nossa vigilância para que a gente possa identificar cada situação
de síndrome respiratória aguda grave, que evolui para óbito, né, fazendo a testagem adequada viral, para que a gente possa identificar o mais precoce possível esse diagnóstico e identificar, inclusive para dar uma resposta às famílias, mas para também resguardar e buscar atingir, né, um patamar de intervenção melhor sobre o sistema de saúde, quanto mais você tem capacidade de identificar situações como essa. Então, Pernambuco tem se voltado muito fortemente para dar esse diagnóstico. Por vezes, os números são duros, mas nós precisamos enfrentá-los. A gente tem visto algumas situações no país muito delicadas, onde, por vezes, os cemitérios falam mais do que os números. Isso é uma situação delicada, né, em algumas cidades, como a gente tem visto. A gente quer que Pernambuco continue vigilante, né, uma vigilância ativa, responsável, transparente, né, para que a gente possa estar identificando. E a situação de São Lourenço, ela aparecer um número maior de casos, como a população não é tão grande, ainda não é um número que possa se sedimentar, né, especificamente o de São Lourenço, mas acende um alerta e faz com que a gente procure, e nós estamos com comissões voltadas para a revisão dessas situações de óbito, e é preciso também que as vigilâncias municipais, as secretarias municipais de saúde, a partir da articulação com a gerência regional de saúde, possam intensificar os trabalhos nesta identificação para que a gente possa minorar situações como a que está se apresentando. Mas é fato que a situação é mais grave na região metropolitana e, eventualmente, você vai encontrar uma situação que se explica muitas vezes pela população pequena e o número eventual inicial de óbitos. Isso vai ter que se aguardar por mais tempo para que a gente possa ter um diagnóstico mais definitivo, mas sem deixar de tomar todas as medidas de vigilância que precisam ser tomadas em relação a esses municípios que acendem sinais de alerta em seu sistema de saúde. O doutor Jailson quer fazer algum comentário? Estamos encerrando agora mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa vai estar disponível no YouTube do Governo de Pernambuco. Boa noite.